Olá, pessoal! Boa tarde, gente! Começando aqui já na sequência, acabei de acabar uma live, então começando na sequência com vocês aqui. E agora vamos falar um pouquinho sobre tese do século. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas quem me acompanha pelo Instagram do IBPT Educação, quem me acompanha pelo nosso canal do YouTube, pelo canal do YouTube da Amaral Yazbek, advogados, também pela nossa comunidade tributarista do futuro. Está começando mais uma live de atualidades tributárias e hoje o tema é falarmos sobre a tese do século e as dúvidas que surgem a partir do julgamento que finalizou na semana passada, né? Finalizou aí na quarta-feira da semana passada. Na quarta ou na quinta? Na quinta-feira da semana passada. Então foi hoje dia 17, vamos ver aí que dia que finalizou, no dia 13 de maio, finalizou esse julgamento, então sejam bem-vindos. Muitos aí, hoje já comecei, na própria sexta-feira de manhã, já comecei o dia recebendo dúvidas de clientes em relação ao que vai aos próximos passos. Hoje, novamente, de manhã tivemos reunião aí de equipe e debatemos sobre a tese do século. Então, para quem está chegando, para quem está me acompanhando, deixa eu colocar vocês aqui para eu ver também como estamos aqui no YouTube, se vocês estão me ouvindo, se está tudo certinho. E olha só, quem não sabe, toda segunda-feira, às 13 horas, tá? Recadinhos antes de a gente começar o nosso tema. Toda segunda-feira, às 13 horas, eu tô aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre atualidades que aconteceram na semana anterior, as coisas mais relevantes. Sempre trago um tema aí da atualidade para a gente debater, ok? Quem é membro da minha comunidade tributarista do futuro, acaba que depois desse nosso encontro aberto, eu me fecho lá com eles, a gente debate outros assuntos, outras atualidades, tá? Então, quem ainda não é membro da comunidade e tem interesse em ingressar, por favor, faça contato comigo no direct, manda mensagem aí, entre em contato com o IBPT Educação e a gente vai ter o maior prazer em ingressá-lo aí também na nossa comunidade tributarista do futuro, ok? Então vamos lá, pessoal, como faremos hoje hoje vai ser uma live de atualidades um pouquinho diferente para quem nos acompanha ao vivo, tá? Se você tem alguma dúvida relacionada, já está sabendo o que aconteceu, tem dúvida, o cliente perguntou, ou se você aí tem a sua empresa ou trabalha em alguma empresa que é contribuinte de ICMS e ficou com alguma dúvida, manda no chat. Eu vou estar acompanhando aqui vocês para a gente resolver essas dúvidas, ok? Então hoje eu quero ouvi-los, tá? Hoje vocês que vão fazer essa live aqui comigo, tá bom, pessoal? Então vamos lá, primeiro vamos colocar todos no mesmo passo, né? Vamos colocar todo mundo no mesmo passo. Eu sei que quem já é da área já sabe o que aconteceu, quem é tributarista ou quem já está na área tributária sabe o que aconteceu, mas como tem pessoas que nos acompanham aqui que propriamente não são tributaristas, são empresários, empreendedores e querem saber o que afinal mudou aí, o que essa tão chamada tese do século que estampou os noticiários na semana passada. Então, finalmente, depois de praticamente 4 anos, o STF consolidou, nossa Corte Suprema, né, Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Foi o entendimento que foi consolidado com os seguintes esclarecimentos, tá? De que o ICMS que não deve compor a base do PIS e da COFINS é o ICMS destacado nas notas fiscais e não propriamente o ICMS efetivamente recolhido pelo contribuinte, e também que essa decisão ela tem efeitos a partir do dia 15 de março de 2017, que foi lá a data do primeiro julgamento, antes de se fazer esses esclarecimentos, primeiro julgamento do STF. Então, isso na prática, qual que é a consequência disso, tá? Contribuintes que não ajuizaram até hoje são contribuintes do ICMS, tá? Consequentemente, são contribuintes também do PIS e da COFINS, que não ingressaram em juízo com essa discussão judicial, podem, a partir dessa consolidação, buscar aí os seus direitos no sentido de calcular e recuperar os valores pagos indevidamente a partir do dia 15 de março de 2017, tá?
Essa é a primeira consequência. Segunda consequência, quem já tinha ação ajuizada, tá? Antes do dia 15 de março de 2017 e que ainda não tinha sido transitado em julgado, não tinha acabado, porque o tribunal estava esperando essa definição do STF, agora vai poder peticionar e pleitear, agilizar esse processo para que ele acabe, transite em julgado, uma vez que estiver transitado em julgado, que se possibilite efetivamente executar essa sentença, liquidar essa sentença, seja na esfera administrativa, pedindo a compensação dos últimos 5 anos, né, por ano esse crédito compensando com outros débitos do contribuinte, seja mediante procedimento precatório, tá, na via judicial. Tem essas duas opções. Quem também tem ação ajuizada, tá, ação ajuizada depois da data do dia 15 de março de 2017, só vai poder ter como crédito a recuperar aqueles valores levantados a partir da data do dia 15 de março de 2017, tá? Exceção, contribuintes que ajuizaram depois do dia 15 de março de 2017 e já têm ação transitada em julgado e já recuperaram os valores devidamente, ou já estão com o procedimento habilitado na esfera judicial, tá? Se já está habilitado, se já compensou, não tem muito o que fazer agora. Existe um risco, tá? Um risco de que a Procuradoria da Fazenda Nacional ingresse com a chamada ação rescisória, em virtude do entendimento do STF de que somente quem do STF que resguardou a recuperação antes de 2017, aquelas empresas que ajuizaram a ação antes do dia 15 de março de 2017, tá? Então existe um risco aí da Procuradoria ajuizar a chamada ação rescisória para tentar anular essa decisão que já transitou em julgado. É um risco, contudo, na minha concepção, é um risco... O risco de ajuizamento não é um risco baixo. Eu acredito até que a Procuradoria vai ajuizar essas ações rescisórias desde que o trânsito em julgado não tenha ocorrido há mais do que 2 anos, tá? Então, por exemplo, tem clientes na nossa carteira de clientes que ajuizaram a ação em abril de 2017 e a ação transitou em julgado em abril de 2019, tá? Esse cliente está resguardado, porque já passou o prazo de 2 anos para a Procuradoria ajuizar a ação rescisória. Esse já ganhou, já liquidou, já recuperou os valores, não temos o que nos preocupar, ok? Existem situações de clientes que ajuizaram depois do dia 15 de março de 2017 e que a ação transitou em julgado agora, 2020, agora em 2021. Esses são os clientes em que é possível que a Procuradoria ingresse com uma ação rescisória, tá? E aí, qual que é a consequência da Procuradoria ingressar com a ação rescisória? A gente vai ter que fazer a defesa muito alinhada a que uma decisão do Supremo, tá? Em que ela aplique o entendimento da Constituição, essa decisão, ao mesmo tempo, não pode violar outro dispositivo da Constituição, que é o dispositivo de direitos e garantias de todo cidadão, sendo que um desses direitos e garantias é o direito adquirido e a coisa julgada. Então, uma ação do trânsito julgada já imperou a coisa julgada, então não poderia ser desfeita, tá? Por uma mudança de entendimento dos tribunais, ok? Então, por isso que eu acho que mesmo que a Procuradoria ingresse em juízo com as chamadas ações rescisórias, tentando desconstituir essas sentenças favoráveis aos contribuintes, que inclusive já foram liquidadas, a chance de êxito, na minha concepção, é muito pequena, tá? Então, o que vai ficar na mão dos advogados tributaristas é realmente resguardar os seus clientes na defesa dessas ações rescisórias, tá bom? Então, essas são as situações. E aqueles clientes, aquelas empresas, tá? Não clientes, aquelas empresas que ajuizaram a ação depois do dia 15 de março de 2017, que a ação ainda não transitou em julgado, esses vão ser, na minha visão, os mais prejudicados. Porque vamos pensar que a empresa ajuizou a ação em abril de 2017, ela não transitou em julgado, ele só vai poder recuperar de março de 2017 para frente. Então, o fato de ter ajuizado depois não vai garantir os 5 anos para trás de 2017, tá bom? E aí a outra situação, Letícia, mas é o seguinte, eu tenho um cliente ou a minha empresa ainda não ajuizou, não ingressou em juízo com
com essa situação, não está pleiteando a restituição, a recuperação de todos os anos em que calculou na base de cálculo do PIS da COFINS o ICMS destacado na nota fiscal. O que eu faço nessa situação? Temos alguns caminhos, tá? Caminho mais não é mais conservador, é o estritamente conservador, e o caminho mais rápido, vamos pensar assim. O caminho estritamente conservador seria aquele caminho em que o contribuinte não quer já aproveitar os efeitos dessa decisão e prefere ajuizar uma ação para que o Poder Judiciário garanta que ele tem direito. Tá? Então, pode ajuizar uma ação, já com a repercussão geral reconhecida, julgada. Essa ação possivelmente vai ter uma liminar, tá? A liminar vai garantir que você ajuste a tua contabilidade daquele momento em diante, tá? A liminar não garante a recuperação do passado. A recuperação do passado precisa aguardar o trânsito e julgado da ação, ok? Essa é uma possibilidade para aquelas empresas que são estritamente conservadoras. Agora, vamos pensar de uma forma prática, tá? Essa decisão do Supremo, essa decisão da semana passada do Supremo Tribunal Federal, é uma decisão que hoje não tem mais chance de ser modificada, tá? Não tem mais como ser modificada essa decisão. No máximo, vai se esclarecer algum ponto, e um ponto que eu levantaria para esclarecimento é justamente esse. Temos que resguardar os contribuintes que entraram em juízo depois do dia 15 de março de 2017, que já tiveram ação transitada em julgado. Esses continuam tendo direito aos 5 anos passados, porque já transitou em julgado, inclusive já recuperar. Então, no máximo que eu diria que o Supremo poderia analisar agora é alguma situação assim de esclarecimento. Tá? Não vejo como nessa altura, nessa fase processual, mudar-se o entendimento do Supremo. Não existe mais nenhum instrumento processual que legitime essa mudança de entendimento nessa fase, ok? Então, se a empresa entende isso, que não existe o que mudar, e que essa decisão do Supremo, ela vincula, tá, todo o Poder Judiciário e todos os órgãos públicos também, qual que é a consequência? Que as empresas já podem ajustar suas contabilidades, deixar de calcular o ICMS na base do PIS da COFINS, o ICMS destacado na base do PIS da COFINS, e já podem promover a recuperação administrativa, tá? Já podem promover a recuperação administrativa. O que é promover a recuperação administrativa? Fazer o cálculo dos últimos 5 anos, fazer o cálculo de 15 de março de 2017 para frente, de quanto recolheram a mais de PIS e COFINS por ter incluído o ICMS destacado na nota na base de cálculo dessas duas contribuições. Então, se apura esse valor de 15 de março de 2017 até hoje, tá? Com esse valor apurado que vai gerar um crédito para a empresa, é possível já ir para a esfera administrativa da Receita Federal e fazer a compensação via PER Decomp, tá? Então, o que vai ter de risco nessa situação? A Receita vamos pegar o auditor da Receita Federal, vai analisar essa recuperação tributária e vai notificar a empresa para prestar os esclarecimentos, tá? A empresa vai prestar os esclarecimentos de que está agindo em conformidade com o entendimento em repercussão geral do STF e fez o cálculo, né? Vai ter que fazer o cálculo correto também, comprovar que aquele cálculo é correto. Via de regra, esse auditor da Receita, ele não pode mais glosar essa compensação. Não tem mais legitimidade para glosar, porque já houve um entendimento em repercussão geral do Supremo. Pode ser que ele fale, mas não mudou a lei, não existe nenhuma instrução normativa expressa me autorizando a tirar o ICMS sem uma ação judicial, porque de fato não existe ainda, tá? O que a gente tem aí de instrução normativa que regula a compensação, a instrução normativa 1717 e a instrução normativa 1911 que fala como deve ser feito o cálculo. Essa instrução normativa 1911, inclusive, já está em desacordo com o entendimento do STF, esse novo entendimento. Então, pode ser que o fiscal, por ser estritamente legalista, né, e na legislação infralegal, que é uma instrução normativa, é uma norma infralegal, ele se baseie na norma e glose essa compensação, tá? Então, essa é uma possibilidade, é um risco que se tem ao não ingressar em juízo e fazer direto a recuperação administrativa. Com
Contudo, isso vai abrir uma fase de um contencioso, um processo administrativo para se fazer uma manifestação de inconformidade, tá? O profissional que for fazer essa manifestação de inconformidade, ele já vai arguir que houve entendimento consolidado em repercussão geral do Supremo que vincula a administração. E por vincular, a compensação tem que ser validada, tá? Isso vai ser julgado no âmbito da Delegacia Regional de Julgamento. Se a Delegacia Regional de Julgamento mantém essa glosa, né, essa glosa dessa compensação, vai mandar para o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o que julga os processos administrativos em segunda instância. O CARF também, existe já uma linha do CARF que já se posicionava, antes do julgamento do Supremo da semana passada, já se posicionava a favor daquele julgamento anterior, para já entender que o ICMS tinha que ser excluído da base do PIS e da COFINS, e já para entender que era o ICMS destacado na nota. Então, o CARF, antes do julgamento do Supremo, já tinha um entendimento favorável. Com o julgamento do Supremo, só vai reforçar esse entendimento favorável do CARF. Então, na pior das hipóteses, o CARF vai autorizar a compensação, tá? E vamos pensar aqui numa eventualidade, não sei, isso é muito difícil prever que eventualidade, né? Mas vamos pensar, na pior das hipóteses, vamos pensar que o CARF mantivesse a glosa dessa compensação. Ia ser levado o quê? Para o Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário não tem como não existe hipótese no Poder Judiciário não se atrelar ao entendimento do Supremo. Então, no final das contas, mesmo que haja um contencioso, a empresa já recuperou tudo, já aproveitou aquele valor. E lá no final das contas, ela vai ganhar o processo também. Então, vamos pensar do ponto de vista estratégico do que vai trazer resultado para a empresa mais rápido. Hoje, vamos pensar, a Letícia de hoje, depois desse entendimento da semana passada do Supremo, orientaria os seus clientes que ainda não ingressaram em juízo a nem ingressar, a fazer administrativo, ponderando tudo isso que eu ponderei com vocês até aqui, tá? Ponderando essas situações. E se o cliente tivesse entendido, porque uma vez que eu pondero e eu falo, olha, faça, eu te auxilio, eu vou prestar esse serviço para você, e se houver algum problema, o que eu vou fazer? Eu vou te auxiliar na defesa também, né? Eu coloco essa responsabilidade no meu colo, tranquilo, o cliente fica seguro, tá? Ele fica seguro de que ele está agindo sem trazer uma implicação pro negócio dele. Ao contrário, vai trazer só um resultado mais rápido, tá? Um resultado mais rápido pro negócio dele, tá? Então, hoje, a Letícia depois do julgamento da semana passada, está se posicionando dessa forma, tá? Ok? Se fosse antes, eu ia falar, vamos aguardar o entendimento do Supremo. Saiu, então já tem uma outra linha aí de posicionamento. Tá bom, gente? Eu quero saber de vocês. Gilson dando boa tarde de Cascavel. Boa tarde, Gilson. Seja bem-vindo à nossa live. Rodolfo também agradecendo pelos esclarecimentos. Eu quero ouvir de vocês, gente. Agora o nosso encontro aqui é jogo rápido mesmo. Eu só queria pontuar isso porque teve muita gente que entrou em contato, tá tendo dúvida, tá, em relação ao que fazer, ok? Situações distintas. Letícia, mas vamos pensar, deixa eu ver o que o pessoal trouxe para mim aqui. Vocês vão ter que analisar, gente, tá? Antes de tudo, o que tem que analisar é se o cliente de vocês efetivamente é contribuinte de ICMS, tá? Ele destaca ICMS na nota fiscal, ok? Se ele destaca ICMS na nota fiscal, ele tem como se beneficiar dessa tese, tá? Se ele não destaca, né, se ele não é contribuinte de ICMS, não destaca, ou por algum motivo não tem, o ICMS dele é imune, é isento, a alíquota zero, não tem ICMS, ele não vai ter que se beneficiar da tese. Então, chequem só essas situações antes, né? Isso é bem importante. A Rebeca está perguntando, não teria que aguardar o trânsito em julgado? Tá, Rebeca, por qual motivo você aguardaria o trânsito em julgado nesta fase que se está? Por um puro conservadorismo, certo? Porque não tem mais o que mudar. Não existe mais hipótese de mudança.
Então, por um puro conservadorismo, se aguardaria o trânsito em julgado. Mas uma decisão proferida no embargo de declaração no recurso extraordinário com repercussão geral, que não há hipótese de embargo de divergência, não tem. O Supremo pode demorar muito tempo para transitar em julgado a decisão. Na prática, pouca efetividade vai ter, tá? Então, por um puro conservadorismo, se o cliente tem medo de eventualmente sofrer uma glosa na esfera administrativa, porque o risco é da glosa da esfera administrativa, esse é o único risco. Que eu já mostrei para vocês que lá na frente, por mais que tenha uma glosa lá, nas defesas não tem como o contribuinte perder. Não existe hipótese do contribuinte perder nesse momento, tá? Então, só aguardaria por um extremo conservadorismo. Ó, o Saulo tá perguntando o seguinte. Não, deixa eu ver se tem mais a Rebeca antes. Ah, tá. Rebeca já respondi. O Saulo tá perguntando: quem entrar com ação agora pode compensar a partir de 15 de março. Isso, só que quem entrar com ação, lembre-se, entrou com ação, precisa esperar o trânsito em julgado da ação. Demora mais, tá? Então, entrou com ação agora, precisa esperar o trânsito em julgado da ação. Tá bom? Aí sim, a partir do dia 15 de março de 2017. Isso mesmo. Trânsito em julgado, a Gi Marques está perguntando. Trânsito em julgado só seria antes dessa decisão, né? Isso, para resguardar, eu entendo que sim, mas eu acho que mesmo assim, vamos pensar, as empresas que entraram com ação depois do dia 15 de março de 2017 e já tiveram ação transitada em julgado, há menos de 2 anos, essas são potenciais alvos de uma ação rescisória da PGFN, tá? Da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ok? Essas são potenciais alvos da PGFN, que eu acho, tá, na minha visão, é uma ação rescisória que não prospera, ela não ganha, mas a PGFN vai entrar para tentar, todas as tentativas do fisco ele vai ter, né? O Rodolfo tá falando que seria excesso de conservadorismo, eu também acho, Rodolfo, acho que é excesso de conservadorismo, também acho que você esperar fazer uma ação agora, nessa altura do campeonato, é um excesso de conservadorismo. O Paulo tá falando da rescisória. Paulo, rescisória, qual que vai ser a linha de defesa da rescisória, tá? Sim, ela é incabível porque não teve alteração de jurisprudência, tá? Não teve mudança de entendimento jurisprudencial, então por isso, por si só, já seria incabível. Além disso, por mais que o Supremo tenha falado, olha, eu só vai poder recuperar de quem entrou com a ação depois do dia 15 de março de 2017, só a partir do dia 15 de março, que a PGFN vai querer? Rescisória desse pessoal que já teve trânsito em julgado e recuperou os últimos 5 anos, mesmo período passado ao dia 15 de março, no mesmo período prévio ao dia 15 de março de 2017. Esse vai ser o alvo da rescisória, tá? Porque daí sim tem uma mudança de entendimento, né? Aí qual que vai ser a linha argumentativa? Se essa rescisória é acatada, a decisão é inconstitucional porque viola a coisa julgada, tá? A coisa julgada em si, nessa situação, o próprio Supremo não poderia. O próprio Supremo teria que ter respaldado a coisa julgada. Senão ele está interpretando um ponto de acordo com a Constituição de um lado e violando a Constituição do outro. O Supremo não pode. Por isso que eu falei, agora vamos pensar, as partes interessadas nesse processo teriam que ajuizar um embargo de declaração para que o Supremo pudesse resguardar esses contribuintes. Esses contribuintes que ingressaram depois do dia 15 de março de 2017, mas já tiveram trânsito julgado. Esses teriam que estar resguardados, tá? Vamos lá, quero saber se vocês têm mais alguma dúvida para eu poder esclarecer aqui para vocês. Não? Estamos todas as dúvidas devidamente sanadas? Ótimo. Semana passada a gente teve mais outros entendimentos importantes de atualidades, tá? Eu vou trazer numa outra live específica. Provavelmente na semana que vem vou trazer algum convidado para a gente falar do DIFAL. Por quê? Porque a gente teve um julgamento importante na semana passada, contrário ao contribuinte, né, ao contribuinte do Simples Nacional em relação ao diferencial de alíquota. Então a gente precisa, porque há um tempo atrás teve o entendimento favorável aos contribuintes, de uma forma geral, de que DIFAL por decreto era inconstitucional. Então, vou trazer um convidado aqui para a gente falar um pouco mais sobre DIFAL, diferencial de alíquota do ICMS, ok? Então, já deixo isso alinhado aqui com vocês, que eu vou trazer possivelmente na terça-feira da semana que vem, se der tudo certo, ou na terça da outra semana, mas no meu perfil do Tributarista do Futuro, tá? Não aqui nesse perfil, no Tributarista do Futuro.
Então, quem não me acompanha no Tributarista do Futuro, por favor, me acompanhe no Tributarista do Futuro também, que lá sempre tem live toda terça e toda sexta. Beleza? O Rodolfo tá falando, acho que haverá rescisória. Sim, o que a PGFN vai fazer um pente fino agora? Todas as ações que transitarem em julgado, que foram ingressadas depois do dia 15 de março de 2017, que a gente sabe que são 56 mil ações, né? Mais de 70% das ações foram ingressadas em juízo depois da data do dia 15 de março, e vai olhar aquelas que transitarem em julgado há menos de 2 anos, porque daí legitima a rescisória e provavelmente vai em busca dessas, tá? O que é ruim, né? A gente tem caso de cliente que provavelmente vai receber essa rescisória, a gente vai ter que monitorar, mas não dá para falar que isso não vai acontecer. Acredito que vai, sim, que a PGFN vai fazer isso, tá? A Rebeca está perguntando se para conseguir a restituição antes de 2017 teria que ter ingressado com a ação até o dia 14/3. Isso mesmo, Rebeca. Teria que ter ingressado com a ação até o dia 14/3 de 2017. Ok? Olha, retificação de declaração. A Lilian está perguntando, tá? Se você for fazer direto administrativo, sim, né? Se você veio com uma ação judicial prévia, não, tá? Mas se vai fazer direto administrativo, daí tem que olhar as obrigações acessórias anteriores, fazer retificação e ajustar, tá? Mas se é uma habilitação de crédito prévia, daí não, ok? A decisão do STF pode solicitar pedido de restituição ou somente compensação, restituição ou compensação, tá? As duas modalidades previstas na Instrução Normativa 17 e 17, tá bom? Imamura, Lilian Imamura, Lilian Imamura, as duas possibilidades, tá bom? O Paulo, do dia 14 e do dia 15. O Supremo falou anterior ao dia 15, né? Então, anteriores ao dia 15. Então, acredito que até o dia 14, tá? Até a data. Tem que ser prévio ao julgamento ali. Então, vamos pensar. Pode ser que haja uma discussão se alguém ingressou um pouquinho antes do julgamento, né? Eu não cheguei nesse detalhe, Paulo, mas vou dar uma olhadinha. A gente tem que ver exatamente como ficou decidido ali. Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho para falar com vocês. Vamos ver ali como que saiu na decisão da ministra. Para modular os efeitos do julgado, cuja produção haverá de se dar desde o dia 15 de 3 de 2017. Então, tem que ter ingressado até o dia 14, tá? Ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito. Protocoladas até a data da sessão em que proferido. Então, até o dia 15. Retificando até a data da sessão. A sessão foi no dia 15, então até a data da sessão, tá? E olha que interessante, ele fala ressalvadas ações administrativas, tá? Então, eventualmente, se alguém fez a compensação ali até essa data, né? Fez compensação até essa data, também tá ressalvado. Sabe que alguém fez alguma compensação antes de ingressar em juízo, eventualmente, também tá ressalvado aqui pela decisão do STF, tá? A Joyce está falando, quem não ingressou com a ação pode reaver valor? Pode, Joyce, acho que você entrou depois, mas pode sim, é o que eu tô falando. Agora a gente já tem uma segurança maior para falar que quem não ingressou com a ação nem precisa ingressar com a ação e pode ter a recuperação do dia 15 de março de 2017 em diante, ok? Beleza? Pessoal, eu vou ficar por aqui. Obrigada pela participação de vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição no direct, é só mandar um direct, fazer contato comigo, que eu vou procurar esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? E, gente, quem está acompanhando aí as nossas séries de lives diárias, eu convido vocês a estar comigo todos os dias, ao meio-dia da semana. Temos live. Amanhã, às 13 horas, também tem uma live no meu perfil Tributarista do Futuro. E às 19 horas, todos os dias, também temos live essa semana com o Carlos Pinto, que é meu sócio, também dos diretores do IBPT. E a gente está promovendo uma série de lives sobre empreendedorismo, tá? Empreendedorismo com serviços tributários, ok? Então, eu espero vocês, quem não está participando, convido vocês a participar. Semana que vem temos uma imersão gratuita, 3 dias, segunda, quarta e sexta, de imersão, para você também poder escalar o seu negócio com serviços tributários. Então, a gente deixa esse convite para todos que estão acompanhando aí, se inscrever na imersão. O link está na bio do Instagram, @BPT Educação.
e também tá nos vídeos do YouTube do IBPT Educação Tributarista do Futuro, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, vou entrar agora. Quem é da comunidade, gente, entra lá dentro do Facebook, naquele link do Zoom. Eu vou entrar lá agora pra gente falar um pouquinho mais sobre outros temas de atualidades tributárias que aconteceram na semana passada, tá bom? Então vejo os membros da comunidade logo mais. Fechando aqui, eu já vou entrar lá no Zoom, tá bom? Até já, gente. Tchau, tchau.